Quer assistir mensagens edificantes do pastor Saulo Valentim no seu celular, tablet e até na sua televisão? O cristão, ele foi chamado para viver uma vida de arrependimento e de renúncia, aonde ele abre mão da sua vontade para praticar toda a boa justiça que procede do Pai. Adquira já o seu carro. Acesse www.dvflixstore.com.br. Você será abençoado por mensagens exclusivas do pastor Saulo Valentim. Boa noite, meus irmãos. Quero te cumprimentar na paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta menor, livro de Jonas, capítulo número 1. Jonas, capítulo de número 1. Quem já ouviu falar da história de Jonas? Você pode acenar com a sua mão? A maioria de nós conhece a história de Jonas. Eu gostaria que você repetisse comigo o tema da ministração, dizendo: do lugar incerto ao propósito que foi dado. Amém? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vamos ler juntos a palavra de Deus? A Bíblia diz e relata a história de Jonas da seguinte forma. Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com a seguinte ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçou afundar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para torná-lo mais leve. Enquanto isso, no navio, Jonas, que tinha descido para a parte inferior no porão, estava deitado e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar uma sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Então Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram ainda mais apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque Jonas já havia lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer para com que o mar então se acalme? E Jonas respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar, e o mar se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para retornar novamente à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento.
Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós te suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e o mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias. Essa palavra que eu acabei de ler, ela é inspirada por Deus. Todos os manuscritos históricos e até os apócrifos podem sintetizar e corroborar que a história de Jonas não é uma alegoria. O tema da mensagem nessa noite é: do lugar incerto ao propósito dado. Pai, fala conosco, para a glória do teu nome. Que o nosso espírito seja ministrado nessa noite, e que nós possamos estar alinhados, não à nossa vontade, mas ao propósito que o Senhor tem revelado através do seu Espírito Santo, a cada um que aqui está nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Queridos, a Bíblia inicia o texto dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus, ele dá uma ordem específica, direta, uma palavra de governo, de orientação e de destino. Deus dá um direcionamento a Jonas, que ele deveria sair do lugar aonde ele estava naquele momento e se dirigir a uma cidade chamada Nínive, que estava, segundo os relatos históricos, aproximadamente a 1.200 quilômetros de onde ele estava. Deus então dá a ele um comissionamento e dá a ele uma missão e diz: você deve pregar a Nínive a respeito da destruição que virá da minha parte sobre essa cidade, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra. E caso esse povo não se arrependa, então eu os destruirei. Jonas então começa a sua epopeia, a sua trajetória de vida marcada pelo sentimento de se esconder e de fugir de Deus. Se você, na sua casa, pesquisar e procurar a topografia e ver no mapa a parte geográfica da região aonde Jonas estava, a Bíblia diz que imediatamente ele desce à cidade de Jope. Jope, queridos, hoje atualmente é uma cidade que está anexada ao município ou à cidade de Tel Aviv. O porto de Haifa, que é o local aonde Jonas partiu para Tarsis, está a 93 quilômetros da cidade de Tel Aviv. Os israelenses a chamam de Jope, os árabes a chamam de Iafo. O significado da palavra Jope significa bela, formosa. Era uma cidade que no final do dia, o raiar do sol ali no mar Mediterrâneo era tão profundo, era tão intenso, era tão belo, que o sol refletia de uma forma gloriosa nos edifícios daquela cidade. Ele chega no porto e a primeira coisa que ele faz é olhar e verificar qual era o navio que estava atracado. E ele, no seu desespero, imbuído na sua missão de fugir de Deus, ele pega o primeiro navio atracado, compra uma passagem e vai para um destino chamado Tarsis, um lugar incerto. Me dê a sua atenção, por gentileza. Imagine que Deus me dá uma palavra que eu devo ir a São Paulo. E eu chego ali no aeroporto, governador José Richa, rapidamente pergunto ali, qual é o primeiro avião que está saindo, para onde ele está indo? Ele está indo para Manaus, então me dê o ticket que eu vou para Manaus.
Ou eu vou à rodoviária de Londrina, Deus me deu uma direção para que eu vá a São Paulo, e eu chego na rodoviária de Londrina, e chego no guichê, ali na Aviação Garcia, e pergunto: o ônibus que está partindo agora está indo para onde? Está indo para o Rio de Janeiro, então me dê a passagem. Querido, eu estou falando nessa noite de um homem que decidiu desobedecer uma ordem direta de Deus. Me dê sua atenção, por favor. Eu não estou falando aqui nessa noite de um homem que cometeu pecados, que manifestou frutos, como a palavra em Gálatas relata a respeito da concupiscência da carne. Nós não estamos falando de um homem adúltero, nós não estamos falando de um homem assassino, nós não estamos falando de um homem lascivo, nós não estamos falando de um homem que aparentemente, aos nossos olhos, tenha cometido um pecado grave, segundo a nossa percepção da nossa justiça própria. Nós estamos falando de um homem que recebeu uma ordem de Deus para ir a um lugar, ao destino, fazer uma determinada coisa, realizar um propósito, estabelecer o reino, cumprir a vontade e o propósito de Deus, e decidiu voluntariamente ir para a direção oposta. Deus, Ele tem falado com você, porque o Espírito Santo, Ele mora, Ele habita, Ele flui, Ele geme dentro de você. Se tem um povo na face da terra que tem a grata maravilha de se relacionar com Ele, somos eu e você, porque temos uma identidade de filhos amados do coração do Pai. Deus não fala com criaturas, Ele fala com filhos, mas Ele usa os seus filhos para dizerem às criaturas que eles devem se arrepender, porque é chegada o reino de Deus. A história de Jonas, ela é uma história decorrente de uma decadência. Ele está em um lugar alto e agora desce para o porto. Pega qualquer embarcação a um destino incerto. Jonas queria apenas fugir da presença de Deus. No livro de Tessalonicenses e em Mateus, há algumas citações das quais Paulo diz em Tessalônica: quem vos poderá livrar da ira do Senhor? Será que é capaz, será que é possível a mim e a você nos escondermos ou fugirmos do Senhor? Para onde nós iremos? Só Ele tem palavras de vida eterna. Quando ele chega no porto, a primeira descida dele é para o porto. Agora ele entra em uma embarcação, e o segundo nível de descida, ele vai para o porão, para a parte inferior do navio. E ali escondido, quietinho, dormindo, ele é acordado no meio do trajeto entre Jope e Tarsis, uma direção totalmente oposta. Tarsis está situada aproximadamente 600 quilômetros de Madrid, ao sul da Espanha, aproximadamente 4.000 quilômetros da onde Deus havia ordenado que ele fosse. E agora, no trajeto, ele é acordado pelo capitão do navio, dizendo: clama ao teu Deus, porque havia uma clara direção de que o mar não haveria de estar revolto. Essa tempestade não estava sinalizada, e agora essa tempestade nos alcançou. Nós já jogamos as coisas dentro do mar, nós já nos livramos das coisas pesadas, mas clama ao teu Deus. De repente, naquela conversa, Jonas diz o seguinte: olha, me peguem e me joguem dentro do mar, porque aí a tempestade vai se acalmar. Porque na verdade vocês estão sofrendo, porque eu decidi me esconder e fugir
da presença de Deus. Eles não aceitam primeiramente aquela palavra de Jonas e tentam de todas as formas voltarem para o porto de Jope, retornarem para a terra firme. Mas quanto mais eles tentam, mais o mar bravio, mais as ondas revoltas, mais a tempestade aumenta. Eles pedem perdão a Deus, e quando eles colocam Jonas lançando dentro do mar, terceiro nível da sua decadência, está no lugar alto, desce para o mar, entra no navio, vai para o porão do navio, e agora é jogado dentro do mar, o mar se aquieta imediatamente, e aqueles homens, temendo pela sua vida, se rendem, se convertem ao Senhor, porque eles compreenderam que o Deus de Jonas era o Deus que tem um nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e embaixo dela. É o Deus que faz com que os ventos e o mar se calem e que as tempestades obedeçam. Eu quero tirar algumas lições desse texto com você nessa noite. Jonas estava vivenciando 3 níveis na sua vida. O primeiro nível que Jonas estava enfrentando era o esfriamento espiritual. Diga comigo, por favor: esfriamento espiritual. Quando nós nos esfriamos na fé, quando eu e você estamos magoados, ressentidos, frustrados, quando nós relutamos em cumprir o propósito e a vontade de Deus, a primeira coisa que a nossa alma, de forma impetuosa, nos leva a fazer, é tentar fazer com que nós nos escondamos do Senhor. Jonas agora vai para o 4º nível da sua decadência. Jonas, se você ler o texto no capítulo 1, e no capítulo 3, e no capítulo 4, por diversas vezes, diga comigo por favor, Jonas era temperamental. Você vai ver Jonas por diversas vezes pedindo a morte para si. E eu fico aqui imaginando, pastor Lael, queridos irmãos aqui da igreja, que Jonas queria dar um fim ao seu sofrimento. Então ele disse para os marinheiros: me joguem dentro do mar e a minha vida acaba. Mas Jonas não sabia que Deus já havia preparado, aleluia, um protótipo do submarino, e então envia um peixe grande para acolher e engolir Jonas por 3 dias. Querido, eu quero dizer para você que não tem como eu e você fugirmos da vontade, do propósito, da missão e daquilo que Ele disse para você um dia, quando você se entregou a Ele através do seu quebrantamento, porque houve um arrependimento, porque eu e você fomos convencidos pelo Espírito Santo, e então os nossos olhos, o nosso entendimento foram abertos. Para onde iremos? Eu não sei o que você tem vivido. Qual é nessa noite a sua Nínive? Nínive representa o propósito. Nínive representa o caminho da obediência. Nínive representa a ordem clara e direta de Deus. Tarsis representa, a palavra Tarsis significa guerreiro voluntário. Jonas escolhe a sua própria vontade e não a vontade de quem? De quem, irmãos? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem ido a Nínive, que também significa bela, assim como Jope? Ou você tem ido a Tarsis, que significa o seu próprio braço? Pergunte ao seu irmão, dê um sorriso para ele nessa noite. Fala assim: você está em Nínive ou você está em Tarsis? Para quem não discerne o propósito, qualquer destino serve. Qualquer lugar basta.
o Senhor disse para Jonas: vá depressa. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: eu quero que você faça e me obedeça com pressa. Eu não quero que você fuja mais da minha presença. Eu não quero que você use desculpas para não cumprir o propósito que eu dei para você. Querido, olha aqui para mim. Não vai adiantar no último dia você dizer: eu não cumpri o propósito que Deus me deu por causa do meu marido. Eu não cumpri o propósito que Deus me deu por causa do meu pai. Eu não cumpri o propósito que Deus me deu por causa da minha esposa. Eu não cumpri o propósito que Deus me deu por causa da minha situação momentânea que eu estou vivendo. Eu não vou poder dizer a Deus: eu não cumpri o propósito por causa de A ou por causa de B. A mensagem central do livro de Jonas é que quando um povo se arrepende, Deus também muda a sentença que Ele havia dado ao povo, porque o povo se voltou para o Senhor. E nós, os líderes, os ministros, os pregadores, nós não podemos ter uma atitude de Jonas, ensinando e ministrando a pessoas tantas coisas, que não seja em primeiro lugar a mensagem central da cruz do Calvário, e que Jesus Cristo está voltando, e que é necessário o nosso arrependimento, a nossa conversão de vida, a nossa mudança de comportamento, uma vida de novidade, de governo, para que então nós possamos cumprir o propósito do Senhor. Você tem procrastinado? Mas eu vou na igreja, eu canto na minha casa, eu louvo a Deus, eu falo com Deus em oração, em espírito. Me dê sua atenção aqui, por favor, por gentileza. Mas qual foi a ordem direta que Deus te deu? E você, de forma resignada, por causa da revolta do seu coração, e por causa da situação que você tem vivido, você tem dito para Deus: Deus, Nínive não, eu estou indo para Tarsis. Queridos, Deus era a aspiração maior no jardim do Éden, no paraíso, no lugar belo. E a Bíblia diz que Ele vinha ter com Adão e com Eva. E Ele disse: dominem, cresçam, se desenvolvam, se multipliquem, dominem toda a terra. Mas a respeito da árvore do conhecimento, vocês não devem tocar nela. Deus havia dado uma ordem, diga comigo, uma ordem direta. Quando Deus me dá uma ordem direta e específica, e eu a desobedeço, eu estou atentando contra a vontade de quem? Eu quero que você diga para o teu irmão, você vai pegar na mão dele, vai profetizar para ele, vai dar um sorriso para ele, vai falar assim: quando Deus te diz algo, e você não ouve, você está desobedecendo a Deus. Um dia Deus mandou você dar um carro para uma pessoa. Ele falou com você para você dar um carro para uma pessoa, e você desobedeceu. Note quantos prejuízos você teve depois disso. A desobediência nos leva a tempestades nas quais nós não deveríamos passar. Talvez você está dizendo nessa noite: eu estou passando por tempestades. O mar está revolto. As ondas estão bravias. Eu quero morrer. Me joga no mar. Até quando Jonas estava fugindo de Deus, Deus usou a própria desobediência de Jonas para salvar toda aquela embarcação e aqueles homens glorificarem o nome do Senhor.
Aí quando Jonas tenta dar uma escapadinha e falar do Deus, beleza, me jogaram dentro do mar agora, acabou, já Elvis, não tem mais jeito. Deus fala assim, espera aí que eu estou mandando um submarino te pegar, espera um pouquinho. Você está pedindo a morte, mas a sua história ainda não acabou. Fale para o teu irmão, se renda ao propósito. A oração de Jonas capítulo 3, ela é maravilhosa, ela é linda, porque Jonas para de brigar com Deus e fala, Senhor, tá bom, eu estou indo para Nínive. Queridos, a história é tão interessante, porque na época de Jonas, não havia o Golfo de Suez, que liga o mar Mediterrâneo até o mar Vermelho. O peixe, para ir ao mar Mediterrâneo, no lugar mais próximo de Nínive, tinha que dar a volta toda pela costa da África. E agora Deus, além de ordenar ao peixe, que deixasse Jonas ali por 3 dias, dá uma ordem para o peixe, largar ele exatamente no lugar que era mais próximo em linha reta de Nínive. O Senhor está dizendo para você nessa noite, do lugar incerto ao propósito, que eu te dei um dia na tua vida. Pare de fugir da minha presença, pare de se esconder da minha presença, volte aonde eu falei com você, faça aquilo que eu disse para você fazer, exerça aquilo que eu te constituí e estabeleci para que você seja. Uma coisa interessantíssima aqui na história de Jonas, queridos, é que quando Jonas prega para Nínive, e a Bíblia diz que por 3 dias ele percorreu Nínive toda, a cidade toda de Nínive se arrepende. Sim ou não? Sim ou não? E se você vê a conversa de Jonas com Deus, no capítulo 4, você vai ver Jonas dizendo assim, o Senhor está vendo porque eu não queria ir para Nínive? Porque o Senhor disse que eu ia ministrar para eles, e o Senhor ia destruir a cidade, mas o Senhor é bom, misericordioso, compassivo, e o Senhor muda de ideia, por isso que eu não queria vir para Nínive. O que as pessoas vão pensar agora? Eu disse que Nínive ia ser destruída, e agora Nínive não foi mais destruída. As pessoas vão achar que eu sou um falso profeta. Jonas estava preocupado com a sua reputação. O que mais importa antes de todas as coisas é agradar a Deus e não aos homens. Quando nós estamos fugindo, nos escondendo a respeito daquilo que Deus estabeleceu na nossa vida, e nós vamos para um lugar e ficamos aonde nós não deveríamos estar, além de sofrermos, fazemos com que todos aqueles que estão ao nosso redor sofram por causa da nossa desobediência. Então você precisa discernir o tempo. A vida é feita de ciclos e estações, e nós precisamos discernir dentro do propósito, quando o tempo começa e quando o tempo termina, para cada tempo e propósito da nossa vida. Senão nós nos tornamos um instrumento de empecilho para que a vontade de Deus se manifeste. Pergunte para a pessoa do seu lado, qual é o tamanho da tempestade que tem te assolado? Agora vira para esse abençoado do outro lado e pergunta para ele assim, qual é o porão que você tem se escondido? É o porão da pornografia? É o porão da lascívia? É o porão da rebeldia, da fofoca? É o porão do legalismo? Do alcoolismo? É o porão da sua própria sabedoria? Qual é o porão que eu e você nos escondemos quando pecamos, assim como Adão e Eva se escondeu, procurando folhas para se cobrir? Quem pode livrar-nos da ira de Deus? Jesus está voltando e o inferno, ele é real. Quem de nós que está aqui nessa noite pode dizer, eu me purifiquei do meu próprio pecado?
Quem aqui nessa noite pode dizer: eu sou salvo pelas minhas obras? Quem está aqui nessa noite que pode dizer: Senhor, eu dou ordem ao Senhor? Quem está aqui nessa noite que pode dizer: eu tenho te dado todas as coisas? Não, nós só damos algo para o Senhor, porque Ele tem nos dado primeiramente. Você quer que a tempestade se acalme? Jonas estava sem sentido da vida, pediu a morte várias vezes. Temperamental, quero morrer. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Não, no Evangelho o carpinteiro conserta todo o pau torto, porque Ele é fiel, e Ele tem a palma das nossas mãos gravada nos seus fundamentos. Qual é o navio que você pegou? Qual é o lugar que você está navegando que você não deveria estar? Qual é o porão que você tem dormido o sono da insensibilidade? Eu não estou nem aí. Que se dane Nínive, que se lasque esse povo pagão. Eu quero saber de dormir. E vai dormir. A Bíblia diz que Deus dá ordem para que o peixe, tem que usar essa palavra, né? É meio nhaque, nojenta, irmão, mas por favor entenda, né? Quem aqui nunca gorfou quando era nenenzinho? Hã? Dá um sorriso para o irmão e fala: você gorfou quando você era pequenininho, irmão? Hã? Que é isso, pastor? Deu uma vomitada, irmão, vomitou um pouquinho. Né? Eu não vou nem perguntar para você que bebia todas, porque hoje você está cheio do Espírito Santo de Deus, e aonde abundou a graça, superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém? Mas quem aqui nunca viu já uma pessoa chamar o Juca? Agora você imagina um peixe colocando Jonas para fora. Eu imagino Jonas se limpando com aquela gosma, olhando para o céu, olhando para o mar, olhando para o peixe, falando: estou indo para Nínive, fica tranquilo, estou indo para Nínive, estou indo para Nínive, estou indo para Nínive. E Jonas então volta ao propósito. Diga: eu preciso voltar ao propósito. É o que Deus quer de você nessa noite. É o que Ele quer da sua vida nessa noite. Você quer que a tempestade pare? Você quer que o mar se aquiete? Você quer parar de ser assolado pelas ondas bravias? Então volte para o propósito. Pare de resistir a Deus, usando como desculpa tudo e a todos, e até a sua própria justificativa própria. Adão se esconde de Deus, Jonas se esconde de Deus. Jonas fugiu para não pregar a mensagem do arrependimento. Nós precisamos pregar a mensagem do arrependimento da cruz do Calvário. Tem muita gente pregando o céu aqui na terra. O céu não é aqui na terra. Tem muita gente pregando sucesso aqui na terra. Não existe sucesso sem renúncia e sem cada um tomar a sua própria cruz, negando a si mesmo e seguindo a Cristo. Eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Olhe para mim um instante, por favor. Você está onde você deveria estar? Eu estou falando não do templo físico, eu estou falando na dimensão do tempo e do propósito que Deus tem para a sua vida. Imagine que a vida é uma faculdade, e o Senhor é o mestre e eu e você somos os alunos. Você está repetindo de ano? Você está sempre vivendo as mesmas provas porque você não aprendeu? Ou você tem sido aprovado diante do Senhor? Não desobedeça uma ordem direta. Jonas esfria espiritualmente. Diga comigo: Jonas esfria espiritualmente. O segundo nível que Jonas enfrenta, uma pessoa que esfria espiritualmente, a segunda coisa que lhe acontece: ele se esgota emocionalmente.
Diga para a pessoa do seu lado: uma pessoa fria espiritualmente se esgota emocionalmente. Há um terceiro nível ainda que Jonas enfrenta. Além de esfriar espiritualmente, se esgotar emocionalmente, de tal forma que pede para si mesmo a morte, ele também sofre a estagnação física e do tempo na sua vida. Jonas só consegue se desvencilhar daquele problemão quando ele se arrepende, clamando a Deus e dizendo: Senhor, eu vou te obedecer e eu vou voltar ao propósito. Dá um sorriso para esse lindão aí do seu lado. Fala para ele assim: você é teimoso? Pergunta para ele se ele é teimoso. Sabe qual que é o nosso grande problema? É que nós sabemos o que Deus fala com cada um de nós. Sim ou não? Sim ou não, gente? A gente tem o Espírito Santo que testifica aqui no nosso espírito a respeito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a grande notícia nessa noite é: Deus está através de Cristo Jesus, da sua misericórdia, da sua compassividade, das suas obras maravilhosas, levando-nos, eu e você, novamente de volta ao propósito. Você pode ter certeza que existem pessoas aqui que estão dentro de grandes peixes, mas que quando clamarem aí hoje, enquanto eu ministro no seu espírito, e disserem: Senhor, eu estava indo para Tarsis, mas eu vou voltar para Nínive, Deus, Ele vai te colocar em terra firme, assim como Ele colocou Jonas. Uma outra coisa interessante, queridos, no capítulo 4, para mim concluir a mensagem, é que o livro de Jonas começa com uma palavra e uma ordem direta de Deus, e o livro de Jonas termina com uma pergunta. O livro termina como uma pergunta, e eu quero terminar nessa noite o sermão com uma pergunta, para mim, para você e para nós. Jonas prega, o povo se arrepende. A Bíblia diz que até os animais dos ninivitas fazem jejum. E aí ele fica bravo porque o povo se arrependeu. Ficou bravo porque o povo se arrependeu. E aí ele fica num lugar, e a Bíblia diz que Deus faz com que uma amoreira crescesse. E aí, leia lá depois no capítulo 4, na sua casa, por favor. E aí, Deus faz a plantinha crescer, e no final da tarde mata a plantinha. E Jonas fica o quê? Revoltado, indignado. E ele pede a morte de novo. E Deus diz assim para Jonas: Jonas, você não tem misericórdia de 120 mil ninivitas, que não sabem discernir nem a mão entre a mão direita e nem entre a mão esquerda. Você não tem misericórdia de uma cidade toda que se arrependeu, e você está irado comigo porque eu fiz com que a plantinha que não te custou nada nascesse e perecesse? Jonas estava com a motivação errada. Eu quero que você vire para o teu irmão e fale assim: irmão, você precisa fazer as coisas certas, com a motivação correta. A motivação de Jonas estava certa, gente? Estava? Qual é a motivação que te faz vir à igreja? Qual é a motivação que te faz estar na casa e na congregação dos justos? Qual é a motivação que te faz exercer e cumprir a vocação e o chamado, exercendo o ministério que Ele te deu? Qual é a motivação pelas que você e eu fazemos ou não fazemos as coisas que Deus estabeleceu para cada um de nós? Eu quero dizer para você nessa noite: não há lugar na qual eu e você possamos nos esconder da presença do Senhor. Quer assistir mensagens edificantes do pastor Saulo Valentim no seu celular?
tablet e até na sua televisão. O cristão, ele foi chamado para viver uma vida de arrependimento e de renúncia, aonde ele abre mão da sua vontade para praticar toda a boa justiça que procede do Pai. Adquira já o seu card. Acesse www.dvflixstore.com.br. Você será abençoado por mensagens exclusivas do pastor Saulo Valentim.